Muito bem-vindo, galera. Vamos aqui para mais uma aula, falando de algumas questões de concurso, para a gente se preparar para as provas que estão aí, né, a ponto de abrir para a gente fazer mais algumas inscrições, alguns concursos muito bons, federais e, e estaduais também, que estão bem próximos de acontecer. Então, eu estou pegando questões pertinentes a esses editais que rotineiramente costumam cair e elaborando questões para que a gente possa também aumentar o nosso repertório de conhecimento voltado para a radiologia. Meu nome é Luiz Felipe, sou professor do Instituto Conrad e vou estar com vocês para a nossa próxima aula. Eu vou colocar já aqui para nós. Beleza, vamos lá. Primeira questão que a gente vai estar abordando, eu vou achar aqui, sim, pode atrapalhar a gente. Primeira questão que a gente vai estar abordando fala sobre fraturas. Está assim, qual nome se dá à fratura da metade proximal da ulna juntamente com o deslocamento da cabeça radial? Questão interessante que a gente, né, é boa de a gente discutir. Para isso, você vai ter que minimamente conhecer alguns tipos de fraturas. Se não conhece, use essa, essas questões para aumentar seu repertório de conhecimento. Então, o que interessa sobre fraturas? Saber a localidade, a localização dessas fraturas, onde acontece essas fraturas, já é um grande passo para você começar a resolver isso. E estudando consequentemente com os livros, você vai começar a ter mais informações referente a isso. Então, temos assim, A, fratura de Porte, B, fratura de Smith, C, fratura de Barton e D, Montegia. Pô, mas eu não sei nenhuma delas. Então, a gente vai, né, especificar basicamente. Se você souber a região, a estrutura, a localização dessas fraturas, isso já vai ser um fator crucial para você chegar à resposta. Por quê? Vou escrever aqui. Na fratura de Pote, ela está relacionada a tornozelo, mais precisamente a fratura da fíbula distal ali, né? Então, não pode ser fratura de Pote, porque eu estou falando de deslocamento da copa, deslocamento da cabeça do rádio e fratura proximal da ulna, né? Então, da metade proximal da ulna. Então, o tornozelo não tem nada a ver. Já na fratura de Smith, né, eu tenho uma fratura de radioulna. Só que ela não é uma fratura proximal de ulna, e sim distal de radioulna. Então, Smith é uma fratura de distal de radioulna, não proximal. Então, ela não pode ser. E aí eu tenho um paralelo do Smith. O Smith, ele é deslocamento anterior. Porque quem contrapõe essa incidência é a fratura de cólice. Vou botar aqui do lado aqui e eu vou botar embaixo. Cólice. A fratura de cólice, ela tem um deslocamento posterior. Vou botar aqui. Agora isso aqui, ó. Tá. Vou botar aqui. Deslocamento posterior, só por causa do espaço. Tá, posterior. Posterior. Beleza? Então, Collins é posterior e Smith é anterior. Como é que eu vou saber disso?
Qual a dica que a gente tem para isso? Vamos lá. Isso aí. Quando você falar de coles, você lembra de CO, aqui, ó, costas. Costas. Eles colocaram costas. Então, se a costa é posterior, lembra a parte de trás, posterior. Quando o fragmento desloca posteriormente, né? Lembrando que vai estar assim, eu tenho uma fratura de Plot. Quando tem uma fratura de radiona com deslocamento anterior, eu tenho fratura de Smith. E Barton? Barton também é uma fratura de radiona distal, só que ela acaba envolvendo a articulação do punho. Então, quando tem uma fratura de radiona, mas envolve também a articulação do punho, isso é fratura de Barton. E então só resta para a gente a resposta certa, que é a fratura de Montegia, né? Que é uma fratura da metade distal da unha com deslocamento da cabeça do rádio. Tá beleza? Facinho, né? Vamos para a próxima questão. Questão número 2, é assim, com relação aos fatores de qualidade da imagem, qual é o fator que está atuando? Certo? É fator. Qual é o fator de controle primário da densidade do filme? Então, temos assim, ó, controle primário da densidade, fator de controle de imagem que está no filme. Então, se quero fazer, né, eu quero controlar a qualidade da imagem, uma das coisas que não vai interferir, né, na densidade do filme, porque a gente ainda está fazendo o exame, é o fixador, porque esse aqui é processo de revelação, e a gente ainda está falando de aquisição. Então, sobra KV, MA e MAS. E aí eu tenho duas coisas que assim, pô, mas MA e MAS não está falando do mesmo assunto? Está falando do mesmo assunto, mas não é a mesma coisa. Vamos lá. Por quê? Vamos ver aqui o KV. O KV ele não controla densidade, ele controla a densidade, desculpa, controla a densidade. Só que não é primário. O KV ele controla de forma aqui, ó, secundária. Beleza? Então, sobra MA, vou botar aqui, riscar então o KV, porque o KV ele é um controle secundário da densidade. Mas então, o que seria secundário da densidade? Ele é primário de quem, então? Ele é o fator de controle primário da qualidade da imagem, do contraste da imagem, entendeu? Então, quando eu falo qualidade, eu tenho o KV. Quando eu falo densidade, eu tenho o MA ou MAS. Que eu vou estar trabalhando? O MA não chega no paciente. O que chega no paciente é MAS. Então, o que vai controlar o que chega no filme é o MAS, porque o MA só chega no tubo. Então, MA não pode ser, porque MA não interage com o filme. Ah, vou colocar 500 MA no filme. Não tem como, né? Vai jogar 500, vou aumentar o MA. Não, se você não aumentar o MAS, você só vai aumentar o quê? A corrente que está fazendo aquilo, você vai diminuir o tempo. Você vai diminuir a relação entre a quantidade de energia e o tempo. Entendeu? Então, a resposta certa é o MAS. Beleza? Porque 4 ms com 100 MA e 4 ms com 500 MA só vai mudar aqui. Um vai direcionar para o foco fino, outro vai direcionar para o foco grosso. Um vou dar mais detalhes dos pontos ser menorzinho, às vezes eu vou ter 4 ms. Eu vou ter um tempo maior de exposição para compensar esses 4 ms. E já no 500 MA, eu vou ter um tempo de exposição menor, mas eu vou continuar entregando 4 ms. E os focos agora vai ser grosso. Então, o detalhe vai ser um pouquinho mais grosseiro. Entendeu? Então, vamos para a próxima questão. Temos a questão número 3. Quanto à incidência submentovértice para os seios paranasais, o raio central deverá ser direcionado. Então, vamos lá. Submentovértice.
submento ao vértice já sugere que mento abaixo do mento até o vértice do crânio. Seria mais ou menos esse posicionamento aí. Então, já dá para tirar uma ideia, né? Então, submento ao vértice. Está aqui, perpendicular a Lyon. Lyon é quem? Essa linha infraórbito mental. Então, se tivesse linha P, né, eu estaria fazendo isso aqui, paralelo a Lyon. E como a incidência aqui, isso é uma incidência perpendicular. Então, já começa perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Então, já começa a riscar a minha prova. Se ele é perpendicular, ele não pode ser paralelo. Então, já corto tudo que é paralelo para não confundir a mente com coisas que não tem nada a ver com nada. Se ele é perpendicular, ele não é paralelo. Aí tá. Perpendicularmente a Lyon ou a C, perpendicularmente a LOM, que é a linha órbito-metal. Aí, tá, mas eu não sei. Vamos ver quem te dá mais riqueza de detalhe. O outro aqui, centralizado no osso ióide. Vou botar aqui direcionado para o ióide, sendo que o ióide vai fazer um arco. E o outro fala assim, centralizado entre os ângulos da mandíbula, certo? 4 a 5 centímetros abaixo da síntese mandibular. Então, eu tenho uma precisão maior de informações aqui que está exatamente igual ao livro. Então, a C, por ter essa imagem básica, então já sabemos que não é Alon, e sim Avion. E, se ficou na dúvida, a especificação do raio central, ela está totalmente correta quando a gente fala na letra A, exatamente igual no filme. Tá bom? Igual no livro, desculpa. Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas sobre os termos relacionados aos movimentos e, em seguida, assinale a alternativa que representa a sequência correta. É muito bom essa questão, eu já falo para vocês que eu gosto muito de fazer essas questões, porque você, tendo algum conhecimento, você já vai eliminando e vai sobrando só a resposta que você já quer para fazer a prova. Né? Lembrando que a prova tem que ter didática, tempo. Quanto mais tempo você economizar, mais tempo lhe sobra para as questões que realmente são mais difíceis, que vão precisar um pouco mais de pensar um pouco mais para chegar na questão. Beleza. Na primeira aqui está assim, quando a articulação do joelho se move da flexão para a posição retilínea, a extensão aumenta o ângulo. Vamos lá, vamos supor que isso aqui seja o meu joelho aqui, a perninha que eu tenho. Se eu tenho flexão, tenho 90 grauzinho aqui, e eu estendo, eu vou aumentar o meu grau para 180 graus. Então, sim, a extensão aumenta o ângulo. Então, é verdadeiro. O que que eu faço? Eu já respondi uma que é verdadeiro. Não começou com verdadeiro, eu já nem leio. Pum. Então, já comecei, a minha questão de agora já está meio a meio. Ou acerta ou erra. Ou é A ou é a C. É o que a gente vai analisar. Aqui, o desvio numa flexão aguda ou completa do punho, é uma, né, flexão aguda ou completa do punho, desculpa, necessária para incidências tangenciais na visualização do túnel do carpo. Vamos analisar. Túnel do carpo, quem já viu nas aulas anteriores, vê aí que a gente falou de um método para túnel do carpo, que é o Gain-Hart, não é isso? Então, ela incide 4 centímetros aqui, né, no direcionado à parte volar, ou a parte palmar da mão, na região de metacarpo, e ela tangencia saindo na região anterior aqui de radiona, anterior distal de radiona. Isso sim eu vou conseguir ver o formato aqui chamado túnel do carpo. Então, essa alternativa aí é falsa. Pronto, acabou. Se aqui é falso, deveria ser falso, não pode ser. Só resta a letra C. Professor, só continuar lendo que você vai ver que faz sentido.
Resposta certa, letra C. Porque eu te falar, rotação medial é a rotação ou desvio da parte do corpo com o movimento dessa região para o centro, certo? Estou aqui, vou fazer uma rotação medial, né? Eu rodo para o centro do corpo. Rotação externa, eu rodo para fora do corpo. E a dorsiflexão, última aqui. Dorsiflexão do pé é uma diminuição do ângulo entre o dorso e a parte inferior do pé, da perna, movendo os pés e os dedos para cima. Assim, eu faço isso aqui, a dorsiflexão, por exemplo, para fazer um calcânio, tem que fazer uma dorsiflexão, né? O dorso do pé. Vamos imaginar que fosse o pé, tá? O dorso do pé com a perna aqui, eu faço uma dorsiflexão. Beleza? Então, acabamos a questão facinho, facinho. Vamos para a próxima. Quinta questão. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase abaixo. Pontinho. É o movimento do pé para fora, ou seja, lateral na articulação do tornozelo. Flexão, eversão, inversão e hiperextensão. Então, vamos lá. É o movimento do pé para fora, lateral, da articulação do tornozelo. Vamos lá. Imagine de novo que aqui seja o pé e aqui seja a perna. Flexão é o quê? Quando fletir é dobrar. Então, flexionar, eu estou fazendo uma região do dorso com a parte anterior. Então, não é isso aí aqui, a flexão, eu já posso cortar. Opa, você corta com o vermelhinho para a gente falar que está errado. Beleza? E hiperextensão é quando eu estico, né, essa estrutura. Estender. Então, isso aí não é um movimento lateral. Então, resta saber se é inversão ou eversão. E aí a gente vai saber que, vai fazer analogia com o E, a gente vai associar ele aqui a externo, beleza? E o in, eu tenho até o N junto aqui, ó, seria uma rotação interna. Aí analisem vocês com essas informações aí, quem seria. Se o movimento é para fora, ele é externo. Se o movimento para dentro, ele é interno. Também tem outra forma de falar que é inversão, você aponta para o lado inverso. O da direita aponta para o lado inverso, que é o esquerdo, e o da esquerda aponta para o lado da direita. Então, você faz inversão, imaginando que isso aqui seja o pé e o tornozelo, né? Inversão, você vira um pé para o outro. Eversão, eles viram para fora. Beleza? Então, resposta certa aqui é eversão, porque é para fora que a gente vai fazer o movimento. Então, resposta certa é a letra B de bola. Beleza? Então, vamos para a próxima questão, que é a questão 6. Qual dos métodos abaixo é utilizado no estudo específico dos forames ópticos? Forame óptico. Isso aí, por isso que vale lembrar, hein? Quanto mais vocês estudarem, mais bagagem vocês vão ter. Esses métodos aí, dois deles a gente já falou em aulas anteriores e a gente vai ver que não tem. Eu estou querendo saber somente qual é a estrutura que eu quero ver, que é a estrutura do forame óptico. Beleza? Então, tem estrutura aqui que não faz parte da órbita. Eu não preciso nem saber o que é. Eu sei que não faz parte da órbita. Quem assistiu às aulas anteriores vai ver que Hornblatt, opa, deixa eu ficar com vermelhinho aqui. Hornblatt e Hugson são, são incidências de joelho. Lembra que é uma, ela vai ver a patela e outra vai ver a parte articular ali da fossa posterior, fossa poplítea do joelho. Então, não tem a ver com o forame óptico. E aí temos Rise e Lau. O Lau, ele é uma incidência para ATM, né? Então, o RIS, ele é bem
comum de se perguntar quando fala por amiótico, a primeira incidência que a gente pensa em especial é o RID. Eu sei que nas aulas passadas eu falei de uma outra incidência, que é o PA orbitário, que seria o Hartmann. Também é comum de se perguntar. Mas nesse caso aqui, LAU está ATM. Beleza? Então, resposta certa seria o RISE. Esse RISE aqui ele tem até uma angulação bem doida, né? Que é bem específica, que normalmente você faz uma inclinação de 45 graus para fazer uma oblíqua. Esse aqui tem uma angulação de 53 graus, porque se chama também incidência de desapoio, né? Que você encosta tanto o frontal, quanto o nasal, quanto o zigomático vai encostar a órbita mesmo no filme. É bem interessante essa angulação muito específica aqui, né? Na verdade, essa inclinação muito específica da estrutura. Tá certo? Então, a resposta certa, método de Riese. Vamos para a próxima questão. Sétima questão está assim, ó. Em referência aos tipos de movimento das articulações sinoviais, assinale a alternativa que contém a articulação que permite o menor movimento de deslizamento entre duas superfícies articulares. Elipsódia, trocódia, dínglimo ou plana. Se eu quero o menor, eu vou escrever aqui para enfatizar na minha prova. Menor movimento. Aí eu vou analisar. Aquele episódio aqui, ó, do ombro. Olha só como é que é. Do fêmur também tem aqui, né, da cabeça do fêmur com o acetábulo. Então, esse episódio ela tem bastante movimento, né? Que eu consigo fazer, eu consigo ter estrutura aqui, esse movimento. Então, eu tenho muita coisa de movimento. Não é uma coisa bem limitada. Trocóide. Eu tenho trocóide quando eu faço o movimento de C1 e C2, que gira em torno de um eixo. Esse é a trocóide, girar em torno de um eixo, né? Como se fosse um pivô. Isso acontece também em rádio una. Lembra que o rádio está para cá, ó, vou virar a mão para a pronação, o rádio virou para cá, a una está para cá, mas aqui a una está aqui e o rádio está aqui. Então, esse movimento aqui é um movimento trocóide, a cabeça do rádio gira em torno de um eixo ali, entendeu? Por isso que eu não faço o antebraço em PA, eu faço ele sempre em AB, para deixar os ossos destacados, senão eu faço um cruzamento no meio para distal do rádio una, ele faz aqui. Então aqui ele faz aqui, porque esse aqui vira e eu fico aqui parado, né? Na verdade, só o rádio que dá uma girada ali para cima. Então, trocóide não pode ser porque tem um movimento significativo. Pigínglimo. Pigínglimo seria as articulações das falanges, lembram disso? As articulações das falanges, ela tem esse movimento de gínglimo, em dobradiça. Então, ele tem um certo movimento, então não pode ser. E plana? Plana, sim, é a do punho aqui dos ossos do carpo, é um exemplo de articulação plana. Ele só desliza os ossos, só faz isso aqui. Eles não fazem nenhum tipo de movimento. Então, resposta certa, letra D, articulação plana. Próxima questão é a 8. Qual das funções abaixo não está relacionada à vesícula biliar? Aí tá aí. Contrair-se quando estimulada, concentrar a bile, armazenar a bile ou produzir a bile. Então vamos lá. A função não está, vamos ter aqui um não aqui, ó. Vamos destacar tudo que a gente precisa para não se perder na prova. Não está relacionado à vesícula biliar. Beleza? Contrair-se quando estimulada. Pô, ela contrai. A primeira função que ela vai fazer é contrair para poder. Você começou a comer, a primeira coisa que ela vai fazer é acionar, o seu organismo vai acionar a bile, porque ela já tem alguma coisa ali, porque ela vai armazenar também a bile, ela não guarda a bile, então ela armazena, concentra e contrai. E a produção da bile não é produzida pela vesícula, é produzida pelo fígado. Então,
Aqui a gente quer, aqui não é verdade, não é isso? Então, isso aqui ele faz, concentrar ele concentra e armazenar, ela armazena, na verdade. Então, a resposta certa aqui é a letra D de dado. Eu vou fazer um esquemazinho aqui, vamos ver se eu vou conseguir atender as expectativas. Né? Eu vou fazer um desenho aqui do fígado e tal, de tudo, porque isso aqui é bem interessante. Eu já fiz esse desenho várias e várias vezes. Né? Vou deixar aqui que seria mais ou menos isso. O fígado. E eu vou desenhar a vesícula biliar aqui. Lembra que essa aqui é a minha vesícula, tá, gente? Depois vocês fazem de vocês aí conforme vocês quiserem. E agora vamos desenhar quem é quem dentro dessas estruturas, tá certo? Vou pegar aqui e vou fazer um desenho aqui, certo? Que são de outras estruturas. Ou esse aqui já, esse cara aqui, vamos lá. Vou fazer aqui, eu vou dividir um por um aqui pelas suas cores, suas respectivas cores, beleza? E aí a gente vai saber quem é quem na fila do pão. O outro é aqui. E eu tenho aqui embaixo. Então, colocando de acordo, a bile é produzida pelos hepatócitos, são células presentes no fígado que são responsáveis pela produção do material que é a bile. Beleza? Então, esses hepatócitos eles vão chegar, vou ver se eu consigo colocar aqui, de acordo com cada corzinho. Desse lado aqui, onde eu estou passando aqui o mouse, eu vou ter o ducto hepático direito, ducto hepático direito. Do outro lado eu vou ter, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui assim, pá, esquerdo, esquerdo, hepático esquerdo, fazendo de acordo com as cores, para ficar mais fácil de elucidar aqui a situação. Aqui, quando eu junto o ducto hepático direito com o ducto hepático esquerdo, eu formo o ducto hepático comum, que é comum aos dois, né? Então, fica mais fácil de ver. O ducto hepático comum se junta com um ducto que sai da vesícula biliar. Lembrando que a vesícula é essa partezinha em formato tipo de pera. Então, esse ducto aí é chamado de ducto cístico. De cisto de, como se fosse de um, vou deixar aqui pertinho dele, acho que vai ficar bom. Ducto cístico, que é de uma bolsa. Cístico é de uma pequena bolsa, então ciste, né? Que é a formação de alguma bolsa, uma bexiga, uma pequena bexiga. Beleza? O ducto cístico, quando se junta com o ducto hepático, ele forma outro ducto chamado ducto colédoco. Pronto. E aí temos basicamente um esqueminha bem legal aí do fígado, como é que ele funciona, tá certo? Então, a produção é responsabilidade do fígado. A vesícula só armazena, concentra e se contrai quando estimulada,
Isso aí é bem comum nos livros de anatomia de explicar cada uma dessas funções. Vamos para a próxima questão, questão número 9. A incidência especial feita para visualizar os processos patológicos na área da cabeça do rádio e o processo coronoide da UNA é a... E aí é uma coisa que eu já peço para vocês terem atenção quando for fazer a prova. Está falando assim, a incidência... Deixa eu botar aqui no lápisinho, senão não vai adiantar nada. A incidência especial. Calma aí. Se é especial, ela não pode ser comum. Então, a P de cotovelo eu já corto. Para visualizar a cabeça do rádio e processo coronoide. Quem lembra das aulas passadas, vê no card aí que eu fiquei um tempão para lembrar qual é o nome da incidência e tal, porque era para a mão, que é o método de Robert. Então, isso aqui não tem nada a ver com cotovelo. Mas essas duas que sobraram têm a ver com cotovelo. Método de Jones e método de Code, que basicamente, com o que a gente já está tendo aqui, a gente consegue chegar nessas duas alternativas. Método de Jones e método de Code. Pô, mas é um método que tem duas incidências. Os dois têm duas incidências. Caraca. É um método para cotovelo, os dois são para cotovelo. Um é para a cabeça do rádio, para a cabeça do rádio, só para ter um. Por quê? O método de Jones, ele consiste em duas incidências. Uma perpendicular ao número e outra perpendicular ao antebraço. Certo? Você faz com essa hiperflexão, você faz um raio central perpendicular ao antebraço e outro perpendicular ao número. Então, o método de Jones serve para visualizar principalmente lesões em olecrano, não na cabeça do rádio, nem processo coronoide, que ficam fechados, não vai dar para ver. Então, a resposta certa seria o método de Coyle. O método de Coyle, né, ele nada mais é do que um perfil, né, na verdade, uma posição em 90 graus, onde você vai incidir 45 graus em direção ao número, entendeu? Incidindo na situação aqui do cotovelo, beleza? Quando você fizer a outra incidência, você vai fazer uma flexão de 70 graus a partir do número com 15 graus aqui incidindo na situação também do cotovelo, né? Na verdade, na situação do cotovelo aqui, beleza? Então, você vai ter também essa incidência, você vai destacar mais o processo coronoide da UNA e a cabeça do rádio, como vai estar virando, você vai registrar ela em momentos diferentes. Então, resposta letra C, método de Coyle. Beleza? Vamos para outra. 10ª questão. Assinale a alternativa que corresponde à sequência numérica 1, 2, 3 e 4, correta nas estruturas especificadas na imagem. Então, olhando para a imagem, eu tenho que é uma imagem do pé. Eu posso não saber muito, mas o mínimo que eu tenho que saber é o maior osso do tarso, que é o calcâneo. E ele quer na ordem 1, 2, 3, 4. O 4 aqui é o calcâneo. Então, se termina com calcâneo, eu já vou fazer o quê? Sei que vocês já responderam mentalmente. Portal que não termina com calcânio. Isso aí. Não terminou com calcânio, você já corta. Aí fica assim, mas e aí? Tá, não terminou com calcânio. Vamos analisar agora a A e a D, né? Para ver como é que a gente vai ver isso aí. Na A, ele fala que o 1 é um navicular. Pô, um navicular. E na D, fala que 1 é falange. Falange, vamos lá. Aqui, nessa regiãozinha aqui, que eu estou fazendo um arco, isso aqui é metatarso. Nem falange é. Olha só a distância que eu tenho. Falange seria essas pontinhas, que eu vou até mudar de cor aqui, essas pontinhas aqui para cima. Falange proximal, falange distal, falange proximal, média distal. Então, a D está errada. Então, já corta a D e acabou. Não precisa D, não fica gastando a sua mente lendo coisa errada, não. Isso serve para a vida. Gasta a sua mente para ver só o que está certo. Analisa, viu que está errado, sai fora.
Beleza? Então, a resposta certa, letra A. E é isso aí. Vocês que estão aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para poder receber cada vez mais as notificações e fazer com que o nosso canal também consiga ter mais engajamento com outras pessoas, que a gente possa chegar a outras que também estão buscando essa tão sonhada vaga. Então, espero que vocês gostem, curtam, comentem aí bastante. Se tiver alguma coisa que tiver em dúvida, a gente vai tentar responder o mais prontamente possível para vocês, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Vou estar encerrando essa aqui e a aula que vem a gente